Olá, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8, a Bíblia nos diz o seguinte: Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes essa carta à igreja de Deus que está em Corinto. Escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta de nosso Senhor Jesus vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante que a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta extremamente importante para os nossos dias. A igreja de Corinto era uma igreja muito grande, uma igreja próspera. Nós percebemos que os integrantes dessa igreja, eles, por causa da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, nada faltava a eles. Eles tinham dons espirituais, era uma igreja que estava crescendo e se desenvolvendo, mas ao longo da carta vocês percebem, ou nós percebemos, que na verdade essa igreja não era perfeita. Apesar de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja lotada de pessoas, uma igreja onde não faltava nada para eles, eles não eram perfeitos. Paulo enfrentou grandes dificuldades para poder ensiná-los a andar de acordo com a vontade de Deus. Havia problemas como pecado, problemas de divisões, rinchas, pessoas escolhendo, eu sou de líder tal, eu pertenço a tal pessoa. Havia problemas inclusive na celebração da ceia, problemas a respeito de casamento, problemas a respeito de imoralidade na igreja, inclusive até interpretações errôneas com relação à ressurreição de Cristo e todo o propósito de Cristo com relação a isso. A igreja, ela é formada por pessoas. Pessoas não são perfeitas. Se nós olharmos todos os grandes heróis da fé existentes na Bíblia, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, até no Novo Testamento, Paulo, os apóstolos, todos eles eram falhos. Apesar de possuírem diversas virtudes, todos eram falhos. O nosso modelo de perfeição é Jesus Cristo. Então, nós como igreja precisamos reconhecer a nossa dependência de Cristo. Já pensou se todos nós fôssemos perfeitos? Nós seríamos autossuficientes. Não era necessário que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados, mas Ele derramou seu sangue na cruz por todos nós. Pessoas imperfeitas, pessoas que não são capazes, mas que dependem totalmente da graça de Deus. Então, Jesus, Ele veio a esse mundo para poder morrer por nós. Pessoas imperfeitas, pessoas que não merecem coisa alguma e que merecem, na verdade, a condenação. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, pela sua graça que abundou sobre nós, recebemos de graça a salvação por meio do seu sangue. E é interessante que Deus é fiel e nos chamou para que nós pudéssemos viver em união com seu Filho Jesus, o nosso